A graça e a paz de Jesus Cristo. Hoje vamos fazer a leitura da primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses no capítulo 4. Se você caiu nesse vídeo, por acaso, seja bem-vindo ao canal. Este canal compartilha capítulos, meditações, reflexões e estudos nos capítulos da Bíblia. Estamos hoje lendo 1 Tessalonicenses capítulo 4 e esse capítulo 4 pode ser dividido em 7 partes. As 7 partes que nós propomos para o estudo de 1 Tessalonicenses 4 estão no link da descrição. A primeira parte nós podemos dar o seguinte título: Progridam na fé, em santidade e longe da prostituição. São os versículos 1 até o versículo 5 falam a respeito disso. Vamos ver aqui. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Então Paulo fala no versículo 1, progridam na fé, continuem progredindo, de acordo com aquilo que vocês receberam de nós, os ensinamentos que foram dados a vocês a respeito de Jesus, que vocês progridam na fé, que vocês progridam no caminho do Senhor. Como que as pessoas progridem no relacionamento, na comunhão com Deus? Aprendendo a agradar a Deus, realizando o que agrada a Deus. Por isso Paulo fala que vocês devem progredir assim como recebestes de nós. De que maneira convém andar e agradar a Deus? Tem pessoas que pensam que progredir na fé é apenas frequentar igreja ou é apenas frequentar uma célula. Você pode frequentar uma igreja por 20, 30 anos. Se você não andar conforme os ensinamentos das Escrituras, você não vai progredir no seu relacionamento com Deus. Muitas pessoas dizem, como que aquela pessoa veio ontem para a igreja e ela já tem comunhão com Deus? Ela já recebe a palavra de Deus para ela mesma, a iluminação de Deus para a tomada de decisões. E eu fico sempre dependente de oração de outras pessoas. Tem muitas pessoas nos dias atuais que vivem fazendo telefonemas, que vivem buscando auxílio de outras pessoas para que orem por elas. Se você faz isso, você é uma vítima, é uma possível vítima de um falso profeta, que pode pedir uma vantagem, um dinheiro, uma roupa, um calçado para você, aproveitando-se da sua falta de comunhão com Deus. Tem muitas pessoas que são vítimas, que dizem, eu fiquei durante anos alimentando uma pessoa que ficava dizendo, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, e Deus nunca cumpriu o que aquela pessoa ficava me falando. Você está sendo iludida com essa pessoa, que está tirando vantagem da sua falta de comunhão com Deus. Então é necessário que você busque o conhecimento da vontade de Deus e que você ande nos ensinamentos que agradam a Deus, para que você consiga progredir na fé. Versículo 2, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque, versículo 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então aqui no versículo 3, Paulo fala o que é necessário para que uma pessoa possa ter comunhão com Deus. A vontade de Deus é que aqueles que seguem a Ele andem na santidade. Então, Deus quer que aqueles que seguem a Ele participem da santificação. Santificação é a ação de santificar, a ação de se separar.
porque santo significa o que é separado. Santo significa o que é cortado. Separado do quê? Cortado do quê? Separado do pecado. Cortado da ligação com o mundo, da ligação com o pecado. Então a santificação é a ação, a atitude que a pessoa que deseja ter comunhão com Deus adota em relação aos seus próprios comportamentos. A pessoa conhece a Escritura, sabe o que agrada e o que não agrada a Deus e ela passa a fazer aquilo que agrada a Deus. E Paulo fala aqui que Deus deseja a santificação e que vos abstenhais da prostituição. Abster-se da prostituição. Versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, ou seja, o seu corpo, em santificação e honra. Versículo 5, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Muitas pessoas vão à igreja e dizem, mas se hoje em dia todo mundo entra num relacionamento sem um casamento e já vai para a intimidade, então isso é uma coisa normal. Desde que seja um de cada vez, está tudo certo. Não está certo. A palavra fala no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24. Portanto, tomará o a sua mulher. Vamos entrar aqui no texto. Gênesis 2, versículo 24. Que diz, portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Ou seja, Deus estabeleceu no princípio de tudo que o homem precisa assumir o compromisso com a mulher, e a mulher só deve entregar a intimidade para o homem que assumiu esse compromisso. Mas o mundo atual tem pregado que não há problema algum em se ficar, e desde que seja com um de cada vez. E hoje é um, que é só uma vez, e daqui a 1 ou 2 meses, ou daqui a 3 meses, ou daqui a 6 meses é outro. E assim a coisa vai na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Então esse versículo 1 até o versículo 5 é: prossigam na fé, andem em santidade, ou seja, separados do pecado e longe da prostituição. A parte 2 vai dos versículos 6, 7 e 8. Fala a respeito de... A gente pode dar um título: não engane ninguém, porque a santidade exige que você respeite, né? Que isso também é santidade. Então, versículo 6. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Como também antes vos dissemos e testificamos. 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Ou seja, qual a imundícia? De você ser corrupto, trapaceiro, desonesto nos seus negócios, ou que você crie situações que prejudiquem o próximo em um negócio. Isso para Deus é imundícia. Deus não chamou os seus filhos para viverem em corrupção, mas para a santificação. Portanto, versículo 8, portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. A terceira parte desse capítulo engloba os versículos 9 e 10. E nós podemos dizer que Deus ele fala sobre a importância do amor. Então ele fala assim: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Versículo 10. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém,
a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. Nessa própria carta, Paulo falou no capítulo 3, nos versículos 12 e 13, a respeito de amor. Ele falou aqui, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então, nesses versículos do capítulo 3, Paulo já havia falado que era necessário que os irmãos de Tessalonicenses crescessem em amor uns para com os outros e também em relação a todos, assim como Paulo crescia o seu amor para com eles. Por que o amor é importante? Quando existe o amor de todos por todos, uns podem confortar o coração dos outros nas mais diversas situações, e isso faz com que todos sejam irrepreensíveis em santidade, ou seja, faz com que eles estejam separados para Deus, faz com que eles estejam com as suas vidas dedicadas para ajudar o próximo, alimentar o próximo, atender o próximo nas suas necessidades e nas suas dificuldades. Tudo isso são manifestações do amor. E lá no livro de 1 João, no capítulo 4, nós vemos o que o apóstolo João fala a respeito do amor. Ele fala aqui, no versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, se alguém não ama, versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aqui no versículo 11, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Versículo 12, ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. No 13, nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Então, versículo 17, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Versículo 18, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Tem versões que falam que o perfeito amor lança fora todo medo, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Qual o motivo pelo qual uma pessoa não vem conversar com você? Qual o motivo pelo qual uma pessoa que precisa de uma ajuda muitas vezes não compartilha com ninguém e muitas vezes entra em depressão, fica com ansiedade, toma medicamentos e não busca apoio? Muitas vezes a pessoa faz isso porque ela não recebeu ajuda quando ela pediu para alguém. Então, versículo 20, se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, tem versões que falam assim, ao qual vê, como pode amar a Deus, a quem não vê, a quem não viu? Então, esses textos de 1 João, no capítulo 4, mostram a questão do amor, que são a terceira parte desse capítulo de Tessalonicenses. A quarta parte, nós podemos dar o seguinte título: cuidem da sua vida e dos seus negócios e trabalhem para ser honestos. E corresponde aos versículos 11 e 12, que diz assim: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos
como já vô-lo temos mandado. Versículo 12. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Então, Paulo fala o quê? Fiquem quietos e tratem dos vossos próprios negócios. Tem pessoas que ficam o tempo todo cuidando da vida das outras pessoas. O tempo que você gasta cuidando da vida das outras pessoas e falando a respeito da vida das outras pessoas não vai mudar nada na sua vida. Fique quieto, como diz aqui Paulo, e trate dos vossos próprios negócios. Cuide da sua vida. Busque o seu crescimento espiritual, a melhorar o seu relacionamento com Deus. Busque conhecer a palavra para que você não seja refém de nenhum líder, de nenhum pastor, de nenhum profeta falso que se coloca no seu caminho para mentir para você, para colocar uma esperança para colher vantagens de você. Não fique sobrecarregando os outros irmãos que estão orando, que estão pagando o preço no dia a dia, acordando mais cedo, 1 hora, para poderem realizar o seu devocional, ou muitas vezes ficando até 1 hora mais tarde para poderem fazer a sua leitura bíblica, para poderem alimentar a sua comunhão com Deus. Não explore a fé, a graça que Deus deu ao seu irmão para que você colha algumas bênçãos. Nós temos pessoas que ficam o tempo todo buscando oração, dizendo assim: você que ora, você que lê a Bíblia, você que jejua, ora por mim, pedindo por mim, para que Deus me dê isso ou aquilo. Cabe a cada um manter o seu relacionamento com Deus. Imagine se nós disséssemos para o coração: agora, coração, você vai ter que raciocinar, pensar, fazer a digestão. Nós faríamos uma sobrecarga no coração e o coração não daria conta. Cada órgão do nosso corpo é responsável pela sua função. Assim também, nós que fazemos parte do corpo de Cristo somos responsáveis por cuidar primeiramente da nossa própria vida espiritual. Muitas pessoas pensam que o dever que elas têm é de cuidar da vida espiritual das outras. Antes de você cuidar da vida do outro, você precisa cuidar muito bem da sua. Você não pode salvar alguém de se afogar se você ainda não nada muito bem e está a salvo e seguro de que vai conseguir fazer o salvamento. Então, se você tentar salvar alguém sem estar seguro, morrerão os dois. Então, o primeiro compromisso é ficar quieto e cuidar da sua própria vida, cuidar dos seus próprios negócios, do seu relacionamento com Deus. Segundo, cuidar da sua vida financeira, porque a vida financeira é de onde provém os seus recursos, para que você, e isso impõe que você trabalhe com as próprias mãos, né? Agora, não adianta você ficar trabalhando a vida inteira numa mesma função, com uma única renda, recebendo só um salário, para que você assuma todos os compromissos da sua casa. É necessário que você invista no seu desenvolvimento pessoal, que você procure aprender novas habilidades nos dias atuais, para que você possa auxiliar de forma melhor a você mesmo, antes de tudo, para que você tenha recursos, para que você possa ajudar as pessoas que estão à sua volta. Primeiro você precisa cuidar de si, para que você esteja bem e possa ajudar aos outros. Durante esse tempo em que você vai investindo no seu desenvolvimento, você ajuda os outros de maneira proporcional ao que você recebe. Você não pode querer ajudar além daquilo que você não tem. Cristo pôde entregar tudo, entregando a sua própria vida e a salvação, porque Ele é o dono de tudo. E cada um oferece o que tem na sua proporção. Há pessoas que doam tudo o que recebem e esquecem da sua própria família. E a sua própria família perece porque tem uma percepção incorreta
a respeito dessa questão de doar. Elas pensam que nós temos que dar tudo o que nós recebemos. Você precisa ser generoso e doar, mas você precisa doar cuidando de você também. Você precisa cuidar de você também, para que você possa continuar frutificando na vida das pessoas. Versículo 12. Por que é necessário trabalhar com as próprias mãos? Para que vocês possam andar honestamente para com os que estão de fora e não necessitem de coisa alguma. Imagine que você não trabalha e que você vive o tempo todo dependendo de ofertas de outras pessoas. Como outras pessoas vão ver Cristo em você? Como outras pessoas, onde ficam as promessas na Bíblia de que Deus prospera nas mãos de todos aqueles que fazem o trabalho de maneira perseverante e constante, que obedecem o princípio da excelência, fazendo o melhor de si todos os dias? Então, é preciso que você busque crescimento. Você não é aquilo que você faz hoje. Você está atualmente realizando uma profissão que você está hoje. Mas isso não tem que ser o fim da sua vida. Você pode aprender novas habilidades e ir mudando para profissões melhores de rendimentos, para que você possa aumentar a sua riqueza e prosperidade, para que você possa ajudar mais pessoas, para que você possa ser mais abundante, para que você possa frutificar mais para o reino de Deus. Pense nisso com relação ao trabalhar com as próprias mãos. Use o seu tempo de forma inteligente para que você obtenha novas habilidades, novas capacidades, novas fontes de rendimentos, para que você possa cuidar melhor das pessoas que estão ao seu redor. Quanto mais os seus recursos, quanto mais você conhece da palavra, quanto mais você tem oração, quanto mais você tem comunhão com Deus, mais você pode frutificar na vida das pessoas à sua volta. Quanto mais você desenvolve habilidades e você consegue mudar de carreira para carreiras que têm remunerações melhores, mais dinheiro você tem para ajudar mais pessoas, para ofertar mais na obra, para entregar mais auxílio para mais pessoas que precisam. Você pode investir em mais pessoas e no futuro você pode ser até um treinador para que outras pessoas tenham as suas habilidades e possam obter prosperidade e continuar gerando riqueza na terra, para que pessoas sejam alcançadas e libertas da prostituição, do tráfico de drogas, da criminalidade, da recuperação social. Tudo isso pode ser feito a partir do trabalho que você realiza, a partir do seu crescimento e do seu desenvolvimento pessoal. Agora vem os versículos 13 até os versículos 16, em que Paulo fala a respeito da ressurreição dos mortos. Então, versículo 13 até o versículo 16, Paulo fala assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Versículo 15: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Versículo 16: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, esses versículos aqui, Paulo nos traz uma revelação. Muitas pessoas dizem assim: para onde nós vamos quando morremos? E alguns dizem: os que morreram em Cristo vão para o céu. Os que morreram longe de Cristo vão
para o inferno. O que Paulo está dizendo é que, na verdade, o inferno ele ainda não existe e a ida ao céu ainda não acontece. Quando uma pessoa morre, segundo o que Paulo está dizendo aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a pessoa fica num estado de dormência. Ela dorme. Existe uma simbologia em relação a essa questão. Existe uma simbologia que é a seguinte: como é que uma caixa existe? Uma caixa nada mais é do que uma reunião de tábuas com pregos. Então você pega as tábuas e organiza elas e fixa as tábuas umas nas outras com os pregos. E eis que a caixa aparece. Quando você separa os pregos que prendem e fixam as tábuas umas nas outras e coloca de um lado os pregos e de outro lado as tábuas, a caixa simplesmente desaparece. Assim, o ser humano ele é formado de corpo e da sua alma. Agora, a alma é a caixa. Essa alma vivente, que é a caixa, ela existe enquanto Deus deixa o fôlego de vida dentro do seu corpo físico. Quando Deus recolhe o fôlego de vida, então ele separou um dos elementos que estava ligado ao corpo. Então o corpo volta para o pó, o fôlego de vida vai para Deus e a alma vivente deixa de existir. Assim como podemos dizer que o corpo seria como as tábuas, podemos dizer que o fôlego de vida seria como os pregos que fixam as tábuas para que e que a alma vivente, o nosso ser enquanto vive, é a caixa. No momento em que são retirados os pregos, o fôlego de vida que juntava as tábuas, a caixa deixa de existir. Assim acontece com os seres humanos. Então, os seres humanos, eles adormecem. Jesus falou a respeito da sua vinda em João, no capítulo 14. Essa segunda vinda foi revelada por Jesus. Ele disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Versículo 3, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, a promessa da segunda vinda de Jesus foi feita pelo próprio Jesus. Ele disse que quando ele morresse, ele voltaria, ele ressuscitaria, voltaria para o Pai e que lá no céu ele prepararia lugar e que voltaria para levar as pessoas a ele. Também, lá no livro de 2 Pedro, segunda carta que Pedro escreveu, no capítulo 3, nós vemos aqui no versículo 4, em que Pedro diz que muitas pessoas duvidam da segunda vinda de Jesus. Ele fala aqui, amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Versículo 5. Eles voluntariamente ignoram isto,
que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, versículo 8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Versículo 9, o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Versículo 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, Pedro está falando aqui, versículo 11, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Versículo 13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Versículo 14, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então aqui Pedro está falando que muitas pessoas dizem que nos últimos dias haveriam muitos escarnecedores. De fato, nós estamos vivendo dias em que existem muitos escarnecedores que andam segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, que andam segundo os seus próprios pecados, e que dizem tanto que a Bíblia fala a respeito da segunda vinda de Jesus, tanto que esses cristãos afirmam, com base na leitura das Escrituras, que eles estão andando em santidade porque estão aguardando o retorno de Jesus para os levar. Tudo isso é bobagem, porque onde está a promessa da sua vinda? Eles dizem, e eles continuam vivendo as suas vidas ignorando isso. Mas Pedro diz que essa promessa que foi feita por Jesus, ela acontecerá. Ainda existe o livro de Apocalipse, no capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Eu coloquei 29. Apocalipse 20. Que fala que haverá um juízo final. Versículo 11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, versículo 12, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, esses textos aqui mostram que existe ressurreição de mortos. E Paulo fala aqui que os mortos serão ressuscitados Deixa eu ver aqui, 1 Tessalonicenses 4.
dizendo que quando Jesus voltar, primeiro, ele ressuscitará os mortos. Ressuscitar significa ele vai devolver o fôlego de vida, vai trazer as almas que morreram antecipadamente, reconstituindo essas pessoas. E depois, versículo 16, até o versículo 16 fala do arrebatamento. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. É o versículo 17 que eu falo do arrebatamento, né? O versículo 16 nós já tínhamos lido, é o último versículo daqui da sequência, né? O 13, 14, 15 e 16 falam sobre a ressurreição. O 17 fala sobre o arrebatamento. E daí o último versículo, que é o 18, é uma orientação para que os irmãos tessalonicenses consolem uns aos outros. Fala, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Paulo já tinha falado a respeito da importância da igreja de consolarem uns aos outros. Veja aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 11. Ele fala assim, ó: assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o pai a seus filhos. Quando nós fizemos a leitura de 1 Tessalonicenses capítulo 2, nós até comentamos que o texto de 2 Coríntios, no capítulo 1, nos versículos 3 a 7, Paulo fala da importância da consolação. Então ele fala que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que, versículo 4, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Versículo 5, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. 6, mas se somos atribulados é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E o 7, e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Então, Paulo termina recomendando que os irmãos se consolem uns aos outros, especificamente ainda com relação a essa questão dos mortos, que os mortos apenas dormem e nada sabem, e que não ocorre a ida direta da morte para o inferno ou para o céu. Nós podemos, só acrescentando aqui, podemos pegar outros textos da Bíblia. Eclesiastes capítulo 9, no versículo 5, quando Salomão estava falando a respeito dos mortos e dos vivos, ele, pela direção de Deus, escreve: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Aí alguém pode argumentar o seguinte: mas isso é uma opinião de Salomão. Ele estava escrevendo o livro de Eclesiastes, falando a respeito dos vivos e dos mortos, e nesse capítulo 9, o que Salomão estava querendo fazer era uma comparação de que os mortos, quando se vão, ele não estava querendo falar sobre vida após a morte. Ele só estava destacando que o morto não sabe de mais nada em relação ao que acontece aqui na terra. Mas
nós vemos que o próprio Jesus usa a expressão dormir para quem estava morto. João capítulo 11 conta a história da morte de Lázaro. Então, Jesus aqui falou o seguinte, ó: assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. A Bíblia aqui nos capítulos anteriores fala que Marta e Maria, que eram as irmãs de Lázaro, quando viram que o irmão delas estava morto, pediram para que chamasse a Jesus. E Jesus, quando recebeu os mensageiros, disse para eles que teria que avançar um pouco mais e que depois iria. E aí os discípulos chegaram e disseram para ele. Vamos ler aqui o texto. Versículo 6. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, que era Maria, né, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Versículo 11. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aí versículo 12. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Versículo 13. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Então nós vemos que Jesus, quando se refere, quando Marta e Maria enviaram mensageiros para que chamassem Jesus para ver a situação de Lázaro, Jesus disse primeiramente para os discípulos: o nosso amigo está dormindo. E aí os discípulos não entenderam o que Jesus estava dizendo. Disseram assim: se ele dorme, então está salvo. Aí Jesus foi enfático. Ele disse: eu estou esclarecendo, Lázaro na verdade está morto. E aí Jesus fala no versículo 15: e folgo, ou seja, e fico alegre com isso, por amor de vocês, que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. O que Jesus estava dizendo aqui? Ainda bem que eu não estava lá, porque estando aqui longe, a morte dele vai de fato acontecer. E o milagre que Jesus operaria na sequência, que é a ressurreição de Lázaro, era o milagre pelo qual Jesus estava provando que ele era o Filho de Deus. Ele estava mostrando que ele tem poder de ressuscitar os mortos, de trazê-los novamente à vida. Por quê? Porque é ele que tem o fôlego da vida. O fôlego da vida vem de Deus. Só para encerrar essa questão do fôlego de vida, vamos ver aqui Gênesis, capítulo 2, no versículo 7. Quando a Bíblia fala que e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Imaginemos aqui agora que o pó da terra são as tábuas, naquela simbologia, naquele exemplo que eu dei, que nós falamos a respeito da caixa, né? Do pó da terra. Ele pegou as tábuas e soprou em seus narizes o fôlego da vida, ou seja, colocou os pregos nas tábuas, para daí surgiu e o homem foi feito alma vivente. E aí surgiu a caixa, a alma vivente. Então, quando Deus toma o fôlego da vida, né? Ou seja, toma os pregos, as tábuas se desfazem. A alma vivente, que é a caixa, ela deixa de existir. Na ressurreição é que isso voltará a acontecer. Então, essa é a meditação de hoje, né? Então, nós podemos dizer que 1 Tessalonicenses capítulo 4 é um texto que tem, o capítulo 4, que ele pode ser dividido em 7 partes e que eu deixei descritas no link da descrição. Deus abençoe a todos e fiquem na paz de Jesus. Se você não é inscrito no canal e tem interesse em conhecer mais a palavra de Deus e meditar nos capítulos da Bíblia,
né? Seja bem-vindo. E aqui no canal nós já temos alguns livros que foram meditados, foram estudados. Os livros né, que na verdade são cartas, né? Cartas que Paulo escreveu para a igreja de Gálatas, aos Efésios, 2 Coríntios, Colossenses e agora 1 Tessalonicenses. Fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Busquem o crescimento espiritual, busquem a comunhão com Deus, não sejam enganados por falsos profetas, mas tenham a própria comunhão e o próprio relacionamento de vocês com Deus. Procurem estar quietos, cuidando dos próprios negócios, buscando desenvolvimento pessoal para que vocês possam fazer mais por vocês mesmos, em primeiro lugar, para que possam frutificar na vida de outras pessoas, colaborando dessa forma para o crescimento do reino de Deus. Paz de Cristo.